Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui definitivamente com ele, BYD King 2026 na versão GS. Sim, como você já viu no vídeo de lançamento do carro, aquele 360 que eu fiz lá no Raceville, ele ganhou sistema ADAS 2, novas rodas, nova cor e também um novo interior. É para glorificar em pé. Sim, agora temos interior escurecido no King. Nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha convivência com ele. Vou te contar também como eles conseguiram tirar R$15.910 do preço do King GS 2026 com relação ao King GS 2025. É uma boa grana. E também vou te contar quanto custa para manter, qual a desvalorização dele no primeiro ano e compará-lo, obviamente, com o Toyota Corolla Hybrid. Aliás, usar esse vídeo também para mandar as minhas condolências e boas energias de plena recuperação da fábrica de Porto Feliz da Toyota, que foi acometida por um mini ciclone, um grande tornado. Enfim, a fábrica foi parcialmente destruída e mandava um abraço para os funcionários, colaboradores, sistemistas, todo mundo que depende da Toyota para ganhar a sua vida. Isso não é nada fácil. É uma ironia do destino, né? A empresa que faz veículos flex híbridos mais sustentáveis ser acometida por uma intempérie climática dessa proporção, essas bombas climáticas dos novos tempos que estamos passando por aqui. Bom, de toda forma, vou te contar também como ele anda, o quanto ele bebe, o que tem de mudança para o Procon VL8. Teve mudança no motor a combustão aqui, sim, e claro, qual dos dois eu levaria para minha garagem. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Rei Arthur Delarco, The King. Vai! Com 8.000 unidades vendidas nos 8 primeiros meses do ano, o BYD King aqui vende 1/3 do que a Toyota vendeu de Corolla, pouco mais de 24.000 unidades. Contudo, porém, entretanto, do Corolla, só 1/6, 1/5 dos carros são com motorização híbrida, mesmo após a chegada da versão GLI Heavy. Sim, tem agora uma versão básica do Corolla por R$189.990 com o sistema Flex híbrido. E tem também a versão Altos Premium que sai por R$199.990. Bom, a questão é que esse aqui é o sedã híbrido mais vendido do Brasil em 2025. E em duas versões, obviamente, como você sabe, a GL e a GS. Diferença entre ela, preço. Uma sai por R$169.990 e essa aqui sai por R$175.990, com diferenças bem importantes e marcantes. Primeiro, pacoteadas aqui nessa versão GS. Outra diferença importante, tem também esses LEDs ligando os faróis na versão GS. Tem também o V2L, que é aquele sistema em que você pode plugar e usar a carga da bateria desse sistema híbrido para funcionar algum equipamento para você. E tem também o pacote de Ambient Light e banco do passageiro com ajustes elétricos. Parece que vale bem mais a pena investir na GS do que na GL, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha agora aqui na frente. Se você parar, prestar atenção e ficar horas analisando essa dianteira aqui, vai ver que não tem nenhuma mudança da linha 2025 para a linha 2026 no quesito estética. Ele continua com faróis full LED, essa parte de LED do DRL ligando uma parte até a outra, um farol até o outro, a câmera ali na frente do sistema 360, mas agora ele conta naquele quadradinho ali com o radar do ACC, justamente o que muita gente reclamava do King, agora ele tem nessa versão GS. Mas o teto solar, este não chegou, não chegou. Em comparação com o Corolla também tem o ACC na sua linha Altis Premium, que vai ser aqui, nós vamos comparar aqui com o King GS, e ele é bem mais largo. São 5 centímetros a mais de largura, o que vai se refletir tanto no peso quanto no espaço interno em comparação do King com o Corolla. E teve mudança aqui na lateral que me fez uma lembrança de infância.
Eu não tô nem falando dessa cor Blue Inkstone, ou Inkstone Blue, que me lembra os terninhos que tínhamos que usar nas ocasiões de casamento dos outros. Sim, todo homenzinho tinha que ter um terno azul marinho. Eu tô falando dessas rodas. Assim que eu bati o olho, ela me lembrou o saudoso Verona 1.8 GLX. Eu, que sempre fui um crítico contumaz do jogo de rodas anterior, gostei bastante da aplicação desse. Contudo, porém, entretanto, aro 17 me parece que ficou pequeno para esse carro. Poderiam ter trazido essas rodas com aro 18, porque esse carro já é deveras confortável, não ficaria assim tão duro se tivesse rodas de aro 18, mas o negócio aqui é eficiência. Como você bem sabe, o conjunto do BYD King promete mais de 1.100 quilômetros de autonomia com um tanque e uma carga elétrica. Mas tá aí o registro da minha saudade dos anos 90 e daquelas rodas do Verona GLX. Ao mesmo tempo que a modernidade chegou, continuamos tendo uma betoneira aqui atrás de mim, de acionamento manual. Eles não param um minuto, as obras estão a todo vapor nesta região. De toda forma, é sempre bom lembrar que ficou meio parecendo o Shaquille O'Neal calçando 37, não ficou não? O carro é bem grande, ele tem 4,78 de comprimento e 2,72 de entre-eixos. Isso quer dizer que ele é 15 centímetros mais comprido que um Corolla e tem 2 centímetros a mais de entre-eixos. Ainda é sempre bom lembrar que, no caso do King GS, as baterias são de 18,3 kWh, enquanto na versão GL é de 8,3 kWh. E no Corolla tem um sistema diferente, né? Um sistema heavy que se auto-carrega, você não põe na tomada, e aqui sim você tem um sistema que você carrega na tomada, por isso as baterias do Corolla não chegam a 2 kWh. Bom, vamos dar uma olhadinha ali na traseira, porque também teve mudança. Aproveitar que a betoneira deu um tempinho e mostrar para você que não teve nenhuma mudança assim cabal, né, estrutural, metálica aqui, mas teve. Se você for um observador contumaz, vai se lembrar que vinha escrito Build Your Dreams, ou construa os seus sonhos aqui na parte de cima da tampa, e agora tem só o B, o Y e o D, como é na frente das concessionárias. Isso deixou o carro mais limpo aqui na traseira, né? Eu gosto mais assim. Os sedãs têm que ser mais sóbrios. Como diria o Duzão, do menos é mais. Bom, aqui BYD King desse lado, DMI desse lado e as lanternas sim 100% de LED com este filetinho de LED ligando as duas. Não gosto das luzes de ré aqui no para-choques, Quando você for abalroado não vai trocar só a peça plástica, vai ter que trocar também uma parte elétrica, né? E o para-choques, como eu sempre te disse, tá longe da tampa, mas 3 dedinhos só. Não seria antinatural se você levar uma balroada na traseira, com todo respeito que amasse a sua tampa, mas de resto eu gosto. E esse azul marinho caiu bem, hein? Rapaz. E lembrando também que tem um brake light gigantesco ali em cima. A tampa não é elétrica, mas ela tem uma contramola aqui que faz com que pareça que seja quando você abre, mas quando fecha você vai ter que fechar mesmo, né? Aqui eles têm esse pescoço de ganso que fica numa parte aqui que parece que foi pensado, né, justamente para que isso não pegue na sua bagagem que está aqui no porta-malas. Tem um nicho específico para ele e mostra que você não deveria colocar nada ali, porque é uma parte meio fechada, como eu estou mostrando para você aí na tela. Bom, aqui a gente tem um cabo de carregamento para as estações e tem também um carregador portátil que veio nesse carro, tá novinho, tá tudo no plástico. São 450 litros de capacidade, 20 litros a menos do que você tem nos 470 do Toyota Corolla. Mas a coisa que mais me intriga aqui é que eles ainda não colocaram um step, só o kit de reparo mesmo. Essa é uma desvantagem bem gritante com relação ao Corolla, que sim, tem step. Triste. Tá na hora de colocar um step, não tá não, BYD? Eu também acho. Bom, vamos dar uma olhadinha lá debaixo do capô e antes vou te contar como que é o sistema de carregamento assim que a betoneira parar de novo. É brincadeira. É brincadeira. Vamos lá. Agora sim, já com mais silêncio no estúdio, posso te mostrar que sempre essa tampa quadradinha, quer dizer, um round square, né? Uma quadrada com cantos arredondados, não chega a ser ovalada, mas enfim, é essa aqui a tampa do carregamento da parte elétrica, e não tem carregamento rápido, tá?
só o carregamento lento. Nesse caso aqui, com 18,3 kW de bateria, você tem o carregamento em até 6,6, o que vai te levar aproximadamente 3 horinhas e pouco de 0 a 100%. Aqui, você, segundo o Inmetro, tem 78 quilômetros de autonomia 100% elétrica, o que na vida real dá em torno de 105, 110 quilômetros. No caso do GL, que tem bateria de 8, você vai conseguir carregar a potência de até 3,3 kW, ou seja, você também vai levar em torno aí de 2 horas e 40, 3 horas para ir de 0 a 100, e segundo o Inmetro, a autonomia elétrica do GL é de 35 quilômetros, e na vida real, uns 52, 55 quilômetros. É isso, para você saber como vai carregar. E saiba, você não precisa, aí eu não consigo, não consegue, você não precisa carregar as baterias sempre, porque ele tem um sistema que sim, carrega a bateria pela força do motor, o motor funcionando ali como um gerador. Na hora de dirigir, vou te explicar sobre isso. Agora vamos falar de potência, torque, consumo e desempenho que eu consegui extrair do novo BYD King GS 2026. Chega mais. Fanáticos por técnica já sabem, né? Aqui a suspensão é McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, diferente do que acontece com o Toyota Corolla, por exemplo, que é McPherson na frente e multibraços na traseira. Freio a disco, obviamente, na frente e atrás, e para abrir o capô, só dá 2 esticadinhas ali na alavanca. Eu sei que para você dar 2 não é muito comum, mas aqui você vai ter que fazer. Bom, temos sim manta acústica e sem cobertura aqui do motor, como acontecia no Song Plus de 2025. Que no de 2026 também não tem mais. Bom, o que nós precisamos explicar aqui? Que temos 235 cavalos e 40,8 kgfm de torque ainda. Mesmo que o motor a combustão tenha passado por uma fechadinha de torneira. É isso, para passar nas emissões, eles tiveram que diminuir a potência de 110 para 98 cavalos e o torque de 13,5 para 12,8. Segundo a BYD, eles deram um gásinho no motor elétrico, por isso conseguiram manter. Mas na ficha técnica, o motor elétrico continua com 197 cavalos e 33 kgfm de torque. Agora, eu não sei como é que é essa magia. No caso do BYD King GL, como ele tem menos baterias, o motor elétrico não é assim, não entrega tanta potência. A potência máxima lá é de 209 cavalos. Bom, 0 a 100. Ele foi um pouco mais lento nesse meu teste. Sim, eu fiz o 0 a 100 só em modo elétrico e também em modo híbrido. Em modo elétrico ele fez 7,9 segundos e em modo híbrido 7 segundos e meio, 2 décimos acima do divulgado pela BYD de 7,3. Em consumo. Bom, já te falei, né? Se você usar a parte elétrica junto com a combustão, ele vai usar boa parte do tempo a parte elétrica, fazendo o teste, consumindo toda a parte elétrica até 10, 11%, ele passa tranquilamente dos 40 km por litro na estrada e dos 35 km por litro na cidade. Mantendo ali a carga em 70%, eu consegui números realmente arrebatadores. 20,4 km por litro na cidade e 22 km por litro na estrada. Um raro caso de um híbrido que na estrada também vai bem e vai melhor do que na cidade, pelo menos nos meus testes. Considerando que temos 48 litros de capacidade do tanque, você vai rodar 1.056 quilômetros, salvo engano. 22 vezes 48, 1.056. E aí, você ainda vai ter 70% da sua carga elétrica. Considerando numa vida real que ele rode 110 quilômetros, eu não sou muito bom de matemática, mas uns 75 quilômetros a mais, ou seja, com uma carga e um tanque, você vai ultrapassar os 1.100 quilômetros de autonomia. Lembrando que no Corolla são 122 cavalinhos só. Agora vamos dar uma olhadinha como eu fico ali no espaço traseiro. Eu sei que você já viu algumas vezes, mas não custa nada mostrar de novo. E também te mostrar o novo interior que eu achei maravilhoso. Não precisa interior claro toda hora, né? É bastante espaço. Opa! Até que enfim, hein? Que maravilha! Interior escuro. Você que tem filho não vai precisar ficar batendo geral nas crianças para ver se eles não estão com um chocolate no bolso, um caramelo, uma bala daquelas que sujam tudo. Que maravilha! Interior escuro com esses detalhes em azul nesse carro Inkstone Blue.
Baldi, Mr. Tyler, Dona Estela, Henrique Antunes, todo mundo aí que manda, promove o cara que decidiu isso aqui, tá? Ele merece. Se ele não for promovido, o mundo acabou. Bom, aqui temos Soft Touch, como muitas pessoas que não são muito chegadas assim no automóvel gostam e valorizam. Muita gente valoriza isso. Eu não ligo muito, mas se tem que valorizar. Vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro? Saiba sempre que eu sou um animal de grande porte, de mais de 1,90 m, incontáveis quilos, e esse banco está posicionado para que eu dirija, ou seja, tá bem para trás. E eu estou confortavelmente instalado. Outro dia peguei um Uber de casa até o Itaim, que é mais demorado do que da minha casa até Campinas. Tive que pegar um Uber para ir até lá no dia, porque o carro que eu estava era rodízio e eu precisava estar lá cedo, às 9 da manhã. Fiquei exatamente 1h20 dentro do carro, um Corolla. Eu cheguei no destino, fui sentado aqui no banco de trás, como comumente se faz. Eu sempre gostava de ir na frente, trocar ideia com o motora, né? Mas agora, desde a pandemia, condicionou-se isso. Vou te falar, eu cheguei lá, achei que tava com uma lesão na L4 e na C3. Cara, como foi desconfortável fazer essa viagem com o Corolla. E aqui eu me sinto um pouco mais agraciado pelo espaço e pelo conforto, pela altura, né, do assento até o teto. Bem interessante. Só acho que aqui poderia ir mais para cima, né? Minha área envidraçada fica pequena e o banco também é alto, justamente porque as baterias estão aqui embaixo. Ou seja, não dá para fazer um banco um pouco mais baixo, mas poderiam inclinar ele um pouquinho na parte do ponto H. O dia eu falei ponto G, dei até um gritinho. Ai! Ponto H, que é o ponto de apoio. Acho que essa é a única crítica mesmo. Aqui, o apoio de braço com uma travinha, diferente do que acontece no Corolla. Os bancos têm um buraco aqui, para você, o motorista está abusando, você cata no cabelo e puxa. E aqui temos, sim, saidinhas de ar para quem viaja aqui atrás. Está com muito calor. Vamos ver aqui, a geringonça está dando uns pau, meu. Saidinhas de ar, e aqui embaixo tomadinha USB-A e USB-C democráticas, não? Independente do seu cabo, se o cabo C está sempre aí ou não, você também pode fazer isso com o cabo USB-A. Aqui temos uma bolsinha para você guardar as coisas, enfim. E sim, promovam o homem que conseguiu demover a marca de só trazer interiores claros para um sedã. Menos é mais, queridos. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Essa é do Pericão, mas eles cantaram também. Aqui também o Isofix para as duas cadeirinhas, enfim. Tudo muito bem ajambrado. Aqui, ó, deixa eu te mostrar a porta. É o acabamento que você já conheceu, não é mesmo? É isso aí. Bom, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque na feita do lançamento do BYD King, a primeira apresentação, eu fiz uma apresentação mais completa, mostrando todas as funções, tanto da tela de 8 quanto da tela de 12,4. O King ainda não recebeu a tela de 15 polegadas que temos no BYD Song Pro. Ele tem um acabamento mais próximo do BYD Song Plus. Ele tem um acabamento mais próximo do BYD Song Pro. Então, a tela é de 12,4 polegadas. E eu já estafei vocês com isso. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir esse vídeo que tem os detalhes mais no buraco da bala, por assim dizer. E vamos direto agora para umas voltas rápidas que eu dei com o BYD King lá na pista do Raceville, que você ainda não viu, imagens inéditas. E como eu nunca tinha andado com o King numa pista, acho que vale a pena você ver como foram essas impressões. Depois a gente vai dar uma voltinha na cidade com ele para eu te mostrar como ele se comporta na parte urbana extrema, lá no nosso reino. Se liga, solta aí a gente sangrando esse conjunto de motor a combustão mais elétrico e câmbio de apenas uma marcha e dobrando ele nas curvas do Raceville. Vai! Bom, vou passar por uma experiência inédita com o BYD King, que é andar com ele em uma pista.
aqui no Raceville, autódromo particular. Um abraço pro pessoal do Raceville, pro amigo Kaká Closé, para todo mundo da TSO e o pessoal da BYD também que liberou esta oportunidade aqui para mim e para outros. A gente anda bastante na cidade e tal, e às vezes quando pega um circuito, um autódromo, não sabe o que vai encontrar, né? Por exemplo, eu andei numa unidade, por exemplo, do Jayco Omoda. O Omoda, o volante não fazia nada quando passava numa zebra, mas o Jayco 7 fazia. Aqui eu também quero tirar uma dúvida do 0 a 100. Tudo bem, não sei se eu vou encontrar a reta mais reta de todas as retas aqui. Eu já fiz algumas puxadas de 0 a 100 aqui. Eu vou fazer uma para mostrar para você a Vera, valendo. Não é o mesmo lugar no qual eu faço as minhas medições, mas... Bom, primeiro essa puxada aqui. O carro Se você comparar com o Corolla Cross, meu Deus do céu. Não dá nem pra Corolla Cross, ó, Corolla Sedan. Eles trouxeram até um fastback aqui pra gente andar junto. Ele tem um equilíbrio dinâmico, né? Mesmo sem suspensão independente, a gente consegue andar rápido com ele. Tem um Corolla Cross híbrido na nossa frente aqui. Não dá nem pro começo, né? Ó, passei na zebra, nada de apagar o volante. Peguei outra zebra, nada de apagar o volante. Aqui eu achei uma retinha. Deixa eu parar aqui. Vou parar aqui. Mas acho que vai dar 100 por hora até lá. Vamos lá, vamos ajustar aqui. Deixar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Vamos ver se 0 a 100. Tensão. Fazer do modo mais normal. Pé no freio. Botou no acelerador. Segue o baile. Deixa eu ver se tá funcionando. Você tá, né? 3, 2, 1. Valendo. Vamos lá. Atenção. 7.7. Fizemos 7.5, 7.8 e 7.7. Lembrando que a média de 3 passagens da última vez que a gente andou, que eu mostrei para você também, foi de 7 segundos. Tudo bem, eu não estou no mesmo circuito, não estou no mesmo... Deixa eu encostar aqui para mostrar para você. Está numa pista fechada, controlada, então fica tranquilo que pegar no celular aqui, está tudo controlado. Aqui, ó, as médias que a gente fez. 7,5, 7,8, 7,7. Vamos ver se ali na reta dos boxes tem mais uma oportunidade de fazer o 0 a 100 em algo mais próximo de uma reta. Isso é bem importante porque padronização de teste, né? Tudo bem, aqui eu tô fora do padrão que eu geralmente faço, mas o importante é você não ter nenhum aclive nem nenhum declive. Por mínimo que seja, isso vai influenciar. Se você tiver a oportunidade de fazer numa reta que vai e vem na mesma condição, no mesmo minuto ali, por causa de condição do vento, essas coisas, também é muito válido. E eu aprendi isso testando em revista, em testes como faz 4 rodas, Autosport. Eu fui editor de testes durante um bom tempo nas revistas que eu trabalhei. E o padrão é fundamental, né? Na hora de você executar o teste e chancelar o que os números trazem. Esse circuito é muito legal. Se liga nessa curva com inclinação aqui, ó. Ó. Você tá em Taladega. E o Kim anda bem, né, meu? Mas você vê, faz o barulhinho aqui do motor, tanto gerando quanto movimentando as rodas, junto com o motor elétrico. Ela tem um equilíbrio gostoso de andar. Não é um esportivo, mas a traseira não fica abanando. A frente é um pouco mais molinha, dá uma apoiada meio cremosa, mas nada muito grave. Vamos aqui, ó. Aqui eu cheguei no pico, isso aqui parece ser bem retinha também. Vamos encostar aqui do lado. Vamos fazer mais um 0 a 100. Você aqui, que você dá uma entortada. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo esporte. Isso. Modo esporte. Ele está carregando a bateria aqui. Estamos em 19%. Vamos ver aqui se vai
3, 2, 1, valendo. Atenção, aqui tem uma subidinha, deve ser pior. 8 e 1, mais reta mesmo é aquela ali de baixo, que foi onde eu consegui o 7,5, o 7,7 e o 7,8. Aqui na reta dos boxes tem um leve aclive ali antes da curva, aí cai para 8 e 1, sobe para 8 e 1, né? Descer aqui esse bacião. Aqui é uma descida, ó. Você faz uma perna para a direita, outra para a esquerda e vai lá de frente pro guardrail, beirando aqui e só solta, porque aqui você já tem que voltar acelerando, subindo, porque essa curva é mais leve. Não precisa meter o pé no freio nem nada. Aqui sim tem uma curva um pouco mais, ó. Meu, é impressionante que eu tô andando num carro chinês pendurado desse jeito. E o jeito que ele responde. Olha o equilíbrio, cara. Com tração dianteira. Carro feito pra ser confortável. Como é que pode? Que evolução foi essa, cara? Óbvio que a gente não consegue chegar nesse nível de assar o carro na rua, né? Uma para não dar um exemplo ridículo para você, nem para quem está nos assistindo, nem para quem está assistindo junto com você na sala, e outra porque é realmente perigoso. Não precisa valer a vida. Ó. Agora, aqui dá pra gente... Quanto mais o limite chega, mais você vê se o carro tem uma qualidade de construção, se o carro tem um acerto dinâmico, se o carro foi pensado por quem gosta de carro, e se há uma evolução de capacidade mesmo, né? De uma marca dentro de um universo já mais próximo dos aficionados, né? Mas, cara, qualquer correçãozinha assim, o SP não é bobalhão, fica entrando toda hora. Comente um carro gostoso. Tá até tortando a câmera aqui. Rapaz, aqui acho que não apertou os negócios. Realmente não é, óbvio, o melhor da espécie. Mas, pô, é bom de andar, viu? Torcinha elétrica. Entra aqui o tempo todo. Ó, tô com 13% de bateria. Você fala, ai, acabou a bateria. Ele vai funcionar como se tivesse. Só que o motor é combustão. Aqui ele tá segurando um pouco o pé. Mas ainda tenho 13% de bateria. Levei o pé. Voltou. Mergulhou. Zebrou. Nada de sentir nada na suspensão nem na direção. Que gostosinho de andar. Controlável. Muito bom. Muito bom. Jamais faria isso com ele na cidade. Mas é bom saber que dá pra fazer, né? Surpreendente, né? Eu também achei. Bom, eu não chegaria na cidade antes de mostrar pra você como funcionam esses recursos do ADAS do King. Aqui já coloquei a distância do carro à frente. Ele já freou porque o caminhão já me deu uma bela de uma fechada. E agora temos ele dirigindo sozinho aqui para nós. Tudo funcionando da maneira que tem que ser. A gente, como eu sempre digo, teve muita estranheza, né? Quando chegaram os Volvo, por exemplo. Deixa eu aumentar a velocidade aqui para 90 km por hora. Chegaram os Volvo, por exemplo, que tinham esse monitoramento de faixa, distância do carro à frente, frenagem de emergência. E hoje, sinceramente, os sistemas são... em grande parte, todos muito bons. Inclusive, esse aqui, da BYD, que segue as regras que a gente tem aqui no Brasil para essa condução semi-autônoma. A cada 13 segundos você tem que mexer no volante. Mas, enfim, eu não preciso me preocupar com nada, nem com os pedais, nem com o volante. E mesmo em situações como essa, em que você viu que eu fui, entre aspas, fechado por um caminhão, ele reconhece num tempo... interessante, um tempo hábil, para que eu não me assuste e a gente permaneça sem correr risco de acidente. Aqui, caminho livre à frente,
ele já começa a retomar a velocidade. Eu posso aqui diminuir a distância para o carro à frente ou aumentar. Ele me centraliza na faixa, o que é mais interessante de tudo. Porque às vezes você tem alguns sistemas que não são o ADAS 2, né, que é o ADAS anterior, o ADAS 1, que eles tão somente vai te jogando de uma faixa para outra. E aqui não, aqui você vai centralizadinho. Lembrando também que esse sistema conta com o piloto automático Stop and Go, ou seja, ele vai até parar. Se o carro da frente partir num tempo inferior a 3 segundos, ele volta a andar sem que você precise acelerar ou dar algum comando. Aqui, ó, a gente está no trânsito, vai freando. Opa, aqui ele comeu uma faixa, hein? Aqui errou. Errou! Ah, ele não estava lendo, agora voltou. Vamos ver aqui. Chega alguns momentos, dependendo da claridade, né? Ou se não tem faixa do outro lado, ele meio que apagou o sistema. Mas eu acho que ele apagou o sistema mesmo porque eu não fiquei com a mão no volante. Aí ele apaga essa parte de condução do volante autônoma, né? Bom, coisas que eu sempre reflito sobre o BYD King. O banco poderia ter um ancoramento um pouquinho mais baixo para pessoas de grande porte, ainda que não complique a minha vida mesmo tendo mais de 1,90 m. E eu também acho que a regulagem de distância do volante poderia ser um pouquinho mais ampla. E é só. Bora pra cidade. Dormindo. Brincadeira, não pode, hein? Vai. Bom, já estou aqui na World Fabulous, freguesia do Ó. Deixa eu colocar essa garrafinha d'água aqui dentro. Será que cabe? Cabe, que beleza. Vamos aqui pro drive. Bom, como você já sabe, estava aqui monitorando para chegar nos 70% de bateria, chegamos a 68%. E tem como diferencial as configurações de luz ambiente aqui no modelo GS. Deixa eu ligar aqui. Não vai aparecer, porque enfim, estamos deixando verde não. Estamos bem claro aqui, né? Na verdade aqui embaixo você consegue ver um pouquinho. Enfim, de noite dá para ver melhor, ou se você for a uma concessionária. Bom, por que eu vim parar por estas bandas? Porque eu preciso conversar com você que gosta de carros, digamos, confortáveis, mais confortáveis do que os outros, que aqui você tem um Landau chinês. Não, grosso modo não, mas a suspensão é muito bem trabalhada para o tipo de asfalto tenebroso que a gente tem em algumas localidades, como essa que eu passo aqui sempre que eu quero te falar alguma coisa relacionada à suspensão. Sim, eu já andei com o Corolla por aqui também, e isso que me intrigou mais, porque o Corolla me pareceu um carro menos, por incrível que pareça, né? Menos adaptado a situações como essa. E nos dois casos, o ângulo de entrada dos carros é igual ao de um rodo. Aqui tá fazendo um barulhinho, né? É você, né? O ângulo de entrada de 12, 13 graus. E a altura do solo também, perto aí dos 12, 13 centímetros. Aqui são 12 centímetros, aqui são 12 centímetros. Mas mesmo assim, ele tem um jeito de... A suspensão tem um jeito de trabalhar que a carroceria não baixa tanto quando você passa por algumas imperfeições. Isso faz com que o quê, João? Que você sinta que a frente do carro raspa menos, ainda que o balanço dianteiro seja bem grande, aliás, até maior do que, na minha opinião, concepção de design deveria, ainda que tenha um balanço dianteiro grande e tal, você raspa em menos lugares aqui do que você rasparia com o Corolla. Pois é. E esse carro também, quando você compara os dois híbridos, né, além de ele ser mais barato, obviamente, ele tem essa pegada, cara, essa retomadinha de cidade. Sabe quando você quer dar uma esticadinha tipo de 20 a 60, de 40 a 80? É muito boa, mano. Ó, canta pneu, velho. Esse torque instantâneo da parte elétrica é realmente muito agradável de conviver. Olha que bela Ranger, hein? Baixa, cereja. A pintura tá meio zoada, mas ó, quem não sonhou com isso e tem mais de 40, mente! Assim como quem diz ainda por preconceito, por falta de informação, por desinformação, ainda
insiste em dizer do Xing Ling, que isso, que aquilo, que não é um carro para se confiar, parem, tenham as suas opiniões indo fazer um test drive, especialmente nesse carro aqui. Na verdade, assim, quando você pega os SUVs da BYD, você vai encontrar concorrentes bem à altura, especialmente entre os chineses, como o Caoa Chery e GWM, e também entre os mais tradicionais, né? Pelo preço. No caso dos sedãs, essa diferença é muito mais larga. João, você está me dizendo que o King é muito melhor que o Corolla? Eu tô! A verdade é essa. E eu gosto do Corolla, hein? Ainda mais depois que ele ficou um pouco mais na mão, mais esportivinho, né? Por causa da chegada do Corolla Cross, que é um carro que atende mais ao público mais velho, mais idoso. A gloriosa Praça da Matriz, Igreja de Nossa Senhora do Ó. Ele ficou mais, tem uma tendência mais familiar. Eu quero de Renegade, irmão. Meu Deus. Uma tendência mais familiar, e o Corolla ficou um pouquinho mais esportivo, justamente para bater um pouco mais de frente com o Civic, que na geração 10 tinha ficado muito jovem, né? Bom, me agradou. Eu gosto do comportamento dinâmico do Corolla, gosto de como ele anda, não acho que ele seja um carro de tiozão, como dizem, mas quando você compara os dois híbridos, cara, a distância é abissal, é gigantesca, ainda que sejam da mesma categoria. E ela fica ainda maior no convívio, né? Depois que você convive, ela vai ficar ainda maior quando você coloca outras variáveis no assunto, como por exemplo o preço. É inconcebível o Corolla híbrido custar 200 mil e esse carro custar 24 mil a menos, 25 mil a menos. A minha cabeça dá uma bugada quando eu penso nisso, mas foi o que eu disse, né? Isso pode ser também fruto de pessoas que falseiam as notícias, ou simplesmente por desconhecimento, porque a ignorância é a mãe da decisão errada, né? Isso eu entendo quem compra um Corolla, óbvio, especialmente os a combustão, né? Que são mais baratos, e aí você tem uma relação de custo-benefício melhor. Mas no caso do híbrido, se você quer a eletrificação na tua vida, simplesmente não é possível aceitar e admitir que você conheceu os dois carros, andou nos dois carros e tecnicamente escolheu um ou outro. Escolheu o Corolla em vez desse. Tudo bem. Pode ser pelo ciclo Toyota, que é muito bom de pagamento. Pode ser pela confiabilidade que você já tem na marca. Tem gente que está no 5º, 6º Corolla. Mas não dá para refutar que esse carro aqui é tudo que o Corolla devia ser. E tem outras variáveis também que podem fazer com que você não escolha o King em vez... e escolha o Corolla em vez do King. Eu vou voltar lá para o nosso QG. Vou pegar aqui mais uma valeta, vamos ver como ele sai. Que suspensão boa. Putz, grila. Como eu vinha dizendo, tem outras variáveis também que podem influenciar na sua decisão. E eu fui atrás para desvendar se isso faz assim tanta diferença no seu bolso, na sua credibilidade, na sua confiabilidade e também na sua previsão de futuro do carro, como por exemplo a desvalorização. Sei que isso é importante para você, fiz as cotações, os cálculos e vou trazer tudo nos mínimos detalhes. Nossa, tá tranquilo aqui, tá com pouco problema, pouca obra. Ó. Vamos voltar lá? Vem comigo, chuchu. Gastando nada, ó. Viu? Não sai do 1.074 quilômetros de autonomia aqui no painel. É surreal, velho. É surreal. Quanto bebe nada. Nada. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, longe de mim falar mal do Corolla, afinal a voz do povo é a voz de Deus e os números falam por si só no mundo inteiro.
Mas isso serve também quando você pensa no híbrido, e esse aqui é o híbrido mais vendido entre os sedãs. E cada vez que eu ando nele, eu entendo menos quem compra um Corolla híbrido. Aí as pessoas vão dizer, mas João, o Corolla não desvaloriza, o Corolla é mais barato para manter, o Corolla é muito confiável. Sim, é tudo isso. Mas em comparação com o King, não é tanto assim. Ele anda muito menos, 0 a 100 na casa dos 12 segundos, é menos espaçoso, menos confortável e dinamicamente são bem parecidos, ainda que eu goste um pouco mais do Corolla. Mas para aqueles que olham apenas para o nervo que mais dói no corpo, o bolso, eu tenho algumas notícias para te dar, principalmente sobre revisões e desvalorização de ambos os carros. Fiz aqui um apanhado junto às concessionárias, com base, obviamente, aqui em São Paulo, e trago os números dos preços de revisão. Vamos começar pelo Corolla em 60 mil quilômetros. Você vai ter que fazer 6 revisões. A primeira custa 500, a segunda custa 984, a terceira custa 858, a quarta custa 1.413, a quinta custa 765 e a sexta custa 1.170, totalizando R$5.690. No King, é a cada 12 mil quilômetros a revisão, ou seja, vai fazer uma revisão a menos. A primeira por 833, a segunda por 1.197, a terceira também por 833, a quarta por R$2.730 e a quinta por 833. Ou seja, vai gastar 6.426 contra 5.690. Vantagem para o Corolla. Mas, em algumas situações, a BYD dá as 3 primeiras revisões grátis. Ou seja, você vai economizar aí aproximadamente R$2.700 e o BYD King fica mais barato até os 60 mil quilômetros. Ah, João, mas é desvalorização, você não vai falar não? Vou sim. Segundo a FIPE, que é a base, né, para todas as nossas apurações, um Toyota Corolla Altis Premium 0 km híbrido tem preço médio de R$197.410. Aquela desvalorização rápida, tipo, andou, saiu da concessionária, enfim, aquela de um ano, ele vai custar R$188.965, considerando já essa linha 2026. Ou seja, com isso, a desvalorização do carro é de 4,3% no primeiro ano. E o King? O King deve ser muito mais, né, João? Bom, o King GS tem precificação de 0 km pela FIPE de R$175.852. E nesse mesmo período, ele desvaloriza para R$165.652. Ou seja, a desvalorização em um ano sai em 5,8%. Ou seja, se você comparar os dois, a diferença é bem pouca. Não acredite nos profetas do Apocalipse que dizem que esses carros perderiam valor assim subitamente. Outro dia eu vi uma postagem de um cara que pegou um corte meu num outro podcast dizendo que esses carros perdiam 50% do valor. Meu amigo, se você achar um BYD King por 130 mil, pode comprar todos. Você vai fazer dinheiro, porque eles seminovos também não param nos pátios das lojas de seminovos, nem nas concessionárias. Por essas e outras, e pela convivência harmoniosa, eu não tenho dúvida nenhuma em te dizer. Esse é o melhor sedã híbrido do Brasil. E deveria ser a sua escolha. Mas você pode ficar com o Corolla, também não está errado. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Vamos lá, né, que nós temos mais de 1.000 quilômetros de autonomia ainda. Ei, dá para ir até São José do Rio Preto e voltar. Tchau!